Você já ouviu sobre TAC, Termo de Ajustamento de Conduta? O Termo de Ajustamento de Conduta é um documento assinado lá no Ministério Público do Trabalho. E é sobre ele que nós vamos falar aqui em um minutinho. Então, o ideal é que você saia desse vídeo sabendo o que é o TAC, como ele é firmado e para que ele serve, tá? É muito do dia a dia, eu me sinto muito à vontade aqui, porque hoje mesmo eu assinei 2 TACs no Ministério Público do Trabalho. Eu lido com isso. Eu estudei lá atrás no concurso, passei no concurso para o Ministério Público do Trabalho, membro do Ministério Público, procurador, procuradora do trabalho é quem assina os TACs, né? E escrevo esses livros, tudo aqui falando de TAC. Então me sinto muito à vontade aqui com vocês, tá? Eu acho muito bonito quando pode regularizar toda a situação da empresa. Empregados não estão recebendo horas extras, o ambiente de trabalho não é seguro. E aí chama, numa investigação, o procurador chama a empresa e fala, vamos regularizar. E coloca lá as cláusulas para serem regularizadas nos prazos e as multas, caso a empresa não regularize espontaneamente. E aí, com um único documento desse tamanho aqui, regulariza a situação de centenas, de milhares de empregados, enquanto eles estão no vínculo, porque a Justiça do Trabalho julga ex-empregados, na maior parte dos casos. Aqui a gente regulariza a situação sem expor um único empregado, que é o procurador quem assina, junto com a empresa. Ah, mas o trabalhador que fez a denúncia, muitas vezes anônimo ou com sigilo de dados. Eu recebi agora uma denúncia de assédio sexual. E aí, eu estou investigando. Suponhamos que seja verdade. Ficou constatado que teve assédio. Eu chamo a empresa, coloco lá as cláusulas para evitar casos como esse no TAC. Se constatado um novo caso, a multa. E a empresa, a partir daquele momento, tem um dever redobrado de cumprir as obrigações do termo de ajustamento de conduta. Henrique, primeira observação. As cláusulas do TAC, elas prescrevem? Pessoal, se forem obrigações... Deixa eu tomar só uma aguinha. Se forem obrigações de fazer ou não fazer, então, não fazer assédio sexual. Adotar os meios, os equipamentos de proteção individual no tocante à altura. Né? Então, pagar as horas extras em dia. Então, obrigações de fazer ou não fazer, elas não prescrevem. A não ser que mude a legislação. A reforma trabalhista, por exemplo, mudou tanto a legislação, vários dos meus TACs foram revistos depois disso. A empresa faz um pedido lá, né? Por exemplo, agora pode reduzir intervalo. Eu atualizo com a legislação. Né? Então, as cláusulas de obrigação de fazer ou não fazer, não prescrevem. Tem que ter multa? Tem que ter a previsão de multa. Tem alguns procuradores que assinam o TAC e aí depois, quando ingressa na justiça, o juiz fixa. Mas eu coloco multa em todos. Até porque eu falo, olha, eu não quero cobrar isso, mas se você não cumpriu o que você está... Né? Às vezes a empresa, jovens advogados, falam, mas e o Ministério Público? Vai se responsabilizar por quê? Eu falo, olha, o Ministério Público não está nas irregularidades. Quem está aqui é a empresa. Nós não precisamos nos comprometer que nós vamos fazer alguma coisa. Né? Henrique, e a destinação dessas multas, uma vez que a empresa descumpre? Se a empresa não descumprir, pessoal, o inquérito é arquivado, né? E amanhã, se surgir uma nova denúncia, a gente desarquiva o inquérito e investiga novamente com aquele TAC. Mas se tiver o descumprimento comprovado pela fiscalização do trabalho, por exemplo, ou por uma ação judicial que transitou em julgado e está lá, né? Ou por uma testemunha que não tem dúvida ali, né? Ficou comprovado o TAC. E aí que as multas são destinadas ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a algum fundo constituído, ou à sociedade local. No tocante à destinação à sociedade local, tem toda uma discussão nesse momento se cabe ou não essa destinação,
mas isso vem sendo feito há muitos anos por procuradores e procuradoras do trabalho. O que não pode é a destinação para órgãos irmãos, como Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, para a PAI aqui em Ribeirão, né, para entidades locais, prevalece hoje ainda o entendimento que é possível a destinação dessas multas para entidades sem fins lucrativos que não tenham vinculação, obviamente, com o Ministério Público do Trabalho. Tá? Henrique, e se a empresa não quer firmar o TAC, não quer extinguir ali o inquérito com o ajuste extrajudicial pacífico harmônico? Aí, se uma vez que o procurador está convencido e tem provas de que a irregularidade existiu, nós ingressamos com a ação civil pública, tá bom? Sobre o papel, o dia a dia do procurador do trabalho, o MPT, a magistratura do trabalho, o dia a dia da fiscalização, assista os demais vídeos. Esse canal é para a nossa área trabalhista.